somos um. Mais forte a Ele a glória. Aleluia. Glória a Jesus. Podeis assentar. Pode acender todas as luzes, por favor. Quantos estão alegres com o Senhor Jesus? Dá um brado de glória. Amém. O lugar que Jesus foi preparar. Evangelho escrito por João, capítulo de número 14, verso 1 a 3. Você que está nos assistindo, quem está com o celular aí, irmãos? Quem está com o celular, diga amém. Fica com vergonha não, quem está com o celular, diga amém. Quem está com o celular e com internet, diga aleluia. Você que também está nos assistindo na live da casa aí, ou do hotel, pousada, enfim, onde você estiver nos assistindo, pega seu celular aí também, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Curta essa live, você que está aqui na igreja também, entra aí rapidinho, encerre de play. Se você não é inscrito, já vê se você está inscrito. Se não é, aproveita para se inscrever. Quando você curte, o algoritmo aí, ele vai indicar a nossa live, o nosso vídeo, para que outras pessoas também possam assistir e também serem edificadas por aquilo que Deus tem nos ministrado, amém? Então, eu quero ver lá, quando eu olhar a nossa transmissão, as curtidas que as ovelhas do pastor se deram. E quero te recomendar também, quando você estiver na sua casa, entre no canal da igreja, no CERD Play, pesquise lá, maratone algumas mensagens que já foram ministradas ao longo de todos esses anos. Tem mensagens lá como aprenda a ressignificar a sua vida, como reconstruir depois de perdas irreparáveis. Tem mensagens falando sobre casamento, tem mensagens falando sobre todas as áreas, discernimento espiritual. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por tudo aquilo que Deus já confiou ao nosso ministério. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Evangelho escrito por João, capítulo de número 14, do 1 ao 3, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos pular agora para Mateus capítulo 25, verso 34. Mateus 25, 34. Vamos ler todos juntos. Olhem todos aqui para a tela, irmão. Solta a voz. Amém ou não amém? Amém ou não amém? 1, 2, 3. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino de Deus que vos está preparado desde quando? Do mundo. Deixa lá em João 14, por favor, Casinha. Não se turbe o vosso coração. Jesus estava caminhando para a fase final do seu ministério. E quando você vai chegando à fase final do seu ministério e você está discipulando alguém, você, enquanto pai de família, mãe de família, está com uma doença terminal, você entra num leito de dor sabendo que dali você não vai sair com vida, suas últimas palavras serão aquilo de mais precioso que você tem a passar
para aqueles que te rodeiam, para sua esposa, esposo, para o seu filho, para a sua filha. Jesus está caminhando para o final do seu ministério aqui na terra. Jesus está nas vésperas da sua crucificação. E Jesus vai desmontar uma ideia errada que os discípulos tiveram a respeito dele. Os discípulos tinham certeza absoluta que Jesus tomaria o lugar de Roma, do imperador romano. Os discípulos tinham certeza absoluta que a liderança que Jesus estava construindo era uma liderança indestrutível. Os discípulos, eles estiveram com Jesus e eles viram, por causa de uma palavra, Pedro, que havia a noite toda, a madrugada toda, tentando pescar, não pescou nada, e deu um sol de meio-dia que ninguém sai para pescar. Por uma palavra de Jesus, foi peixe que quase levaram 2 barcos a pique. Eles viam não só um leproso ser curado, que tem o João 8, Jesus cura um leproso, 8 ou 9, não lembro agora o versículo, estou confundindo com o cego de nascença. Jesus curou um leproso, mas agora eles veem Jesus curar 10 leprosos de uma vez. Os discípulos veem Jesus alimentar multidões com 5 pães e 2 peixinhos. Ele acaba com o problema da fome. Na primeira multiplicação, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Como via de regra, para cada homem tinha uma mulher, e geralmente uma mulher tinha no mínimo 2 filhos. Alguns comentaristas desse texto vão dizer que tinham ali no mínimo 15.000 pessoas, e Jesus alimentou a todos. Na segunda multiplicação não foi diferente. Os discípulos viam que os homens mais eruditos daquela época eram colocados no bolso quando tentavam pegar Jesus de alguma forma. A sabedoria inconteste de Jesus Cristo. Que homem é esse? O barco vai naufragar e ele olha para o vento e fala: cessa, cala-te, mar. E na hora, vento e mar obedece. Que homem é esse? Que homem é esse que ele está andando na cidade de Naim? Aquela multidão gigantesca, chorando. As carbideiras, que eram mulheres que eram pagas para chorar, para lamentar a morte de alguém. A mulher já era marcada pela dor, porque ela era viúva e tinha um único filho, que seria a fonte de sustento, que naquela época não tinha previdência social, não tinha aposentadoria. E várias pessoas falando: tem pessoas que são marcadas para sofrer, tem pessoas que são marcadas pelo sofrimento, como tem pessoas que parece que nascem para ser vilipendiadas pelas dores que a vida tem para oferecer. E aquela multidão, todo mundo cala, e os comércios fecham a porta, todo mundo em reverência à morte. Mas a morte agora para de frente com Jesus, e Jesus fala: não chores. Peraí, irmão, só um tolo vai falar para uma mãe que está sepultando um filho: não chores. Se tem uma coisa que você não pode dizer num cemitério, é: não fica assim não, não chora não. Quem é esse, filha? Não chores. Todo mundo para, ele olha para o defunto, ele toca no defunto, não podia tocar. Um sacerdote que tocava num defunto, algo impuro, ele ficava impuro. Mas quem está tocando, ele é o autor da vida. Ele vai lá, ele toca no defunto e fala: ei, filho, levanta-te. Quem é esse, gente? Quem é esse? Ele para vento, ele acalma o mar, ele multiplica pães, ele multiplica peixe. Eu fico imaginando um discípulo lá: isso não é nada. Eu não tinha dinheiro para pagar imposto. Ele mandou jogar o anzol lá, pegar um peixe e abrir a barriga desse peixe. E ele falou: tem moeda lá, tu vai pagar o teu e o meu. Quem é esse homem? Ele chega em Gadara, aquele monstro, aquele Sansão do inferno que ninguém detinha, vai botar o Nazareno para correr, e aí ele sai desesperado na direção de Jesus. Ele cai de joelho: o que tenho contigo? E Jesus: sai dele.
não nos mande para fora dessa região. Deixa eu falar uma coisa, tá? Tem demônios regionais, tá? Tem demônios regionais, tá bom? O mundo espiritual é real. E só tem um jeito de você se livrar das garras de Satanás, é se aliançando com aquele que te dá poder sobre o inferno, Jesus de Nazaré. Tu tinha perguntado para mim, pastor, macumba pega em crente? Não é o crente religioso que vem para a igreja, não. É o crente que vive o evangelho. Em outras palavras, macumba pega num discípulo de Cristo? Não. Contra o povo de Deus não existe encantamento. Nós servimos o Deus que está sentado no trono mais poderoso do universo. O que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre, o que dá uma palavra e não tem quem possa revogá-la. Não existe ninguém maior do que o nosso Deus. O nosso general é Cristo. Nós somos ovelha do seu pasto, e não há lobo que nos devore, que nos roube, que nos assalte do seu aprisco. Quem é esse homem? Os discípulos tinham certeza. Esse homem é imbatível. E agora? Ó, sabe para o quê? Mulheres não podem assistir aula de rabino nenhum, mas as mulheres têm chance. As mulheres se assentam e ele ouve. E ele ensina, e ele conversa, ele não exclui ninguém. Está vendo aquela ali? É mulher da vida, é prostituta. Está vendo aquela ali? Destruidora de lar. Desde aquela época tinha gente hipócrita. Porque prostituta não destrói lar de ninguém. Quem destrói é o homem ou a mulher, refém dos seus desejos, dos seus impulsos, que deixam a fidelidade conjugal para buscar prazer fora do casamento. Então, antes de chamar outra ou outro de destruidor de lar, chame o cônjuge de mau caráter. É essa safada que está querendo destruir minha família. Aí teu esposo é um cordeirinho. É esse camarada que seduziu minha mulher. E tua mulher é uma mocinha inocente, né? Ah, irmão, pelo amor de Deus, está na hora de nós darmos um salto de maturidade. Está na hora de nós darmos um salto de maturidade. Quem está comigo, diga amém. Mas vamos lá. Vamos para a cosmovisão dos discípulos. Eles tinham certeza que esse rabino que domina vento, furacões, tufões, esse rabino que uma voz dele acalma o mar, esse rabino que multiplica pães e peixes, esse rabino que o camarada é aleijado, descido diante de todo mundo, por 4 cordas, uma maca, e ele fala: levanta, toma tua cama, vai para tua casa. Esse rabino que dá vista aos cegos, ressuscita mortos. Ele não só ressuscitou o filho da viúva de Naim, não, ele ressuscitou a filha de Jairo. E na aldeia de Betânia, a aldeia já estava começando a voltar às suas atividades normais. O luto já estava quase no final. Já tinham sepultado o camarada. Sepultaram o camarada na segunda, exemplo. Segunda, terça, quarta. Jesus aparece na quinta. Cheira mal, Senhor. Cheira mal. Já fazem 4 dias. Eu não disse que se você crer, tu verá a glória de Deus? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Lázaro, vem para fora. E sai aquela múmia, sai aquele camarada todo atado. Ajuda ele a se desatar, deixa ele embora. Os discípulos tinham certeza. Quem é o rei? Quem é o rei? Quem é o imperador que pode contra esse homem? As entidades mais terríveis não podem contra ele. Com um comando dele, o morto volta a viver. Quem pode muito, pode pouco, sim ou não?
Essa é a lógica normal, sim ou não? Quem pode muito, pode. Se você pode comprar uma BMW, você pode comprar um Fusca, sim ou não? Quem pode muito, pode. Se você pode comprar uma tonelada de açúcar, você pode comprar 1 quilo de açúcar, sim ou não? Se você pode comprar um apartamento na Barra da Tijuca, você pode comprar uma casa em Vila Uruçaí, sim ou não? Quem pode muito, pode pouco. O que é mais fácil? Dar a vida ou tirar a vida? Fala pra mim, tem dúvida? O que é mais fácil, irmão? Todos vocês são assassinos em potenciais. Fala, tá repreendido. Fala, tá repreendido. Mas eu tô mentindo? Quem já tem vontade de matar alguém? Levanta sua pontinha do dedo pro teu irmão não se escandalizar. Quem já tem vontade de matar, nem que seja marido? A sogra, aleluia. Porque sobra pra sogra. Agora olha só. O que é mais fácil? Matar alguém ou ressuscitar alguém? Hã? Gente, vocês têm dúvida? 1, 2, 3, o que é mais fácil? Matar ou ressuscitar? Matar, gente. Se esse homem com um comando ele mata, com um comando o cara infarta. Se ele pode falar morte, sai, ele não pode falar infarto, vem. Pode ou não pode? Pode, Marilyn? Pode. AVC, vem. Ele pode falar morte, sai. Ele pode falar morte, vem. Sim ou não? Quem pode contra esse homem? Então os discípulos tinham certeza. Ele não é como Alexandre o Grande, bom só em batalha. Alexandre o Grande nunca abriu os olhos do cego. Alexandre o Grande nunca recurou o paralítico. Nunca deu vida aos mortos. Nunca mandou vento e mar se calar. Alexandre o Grande era bom na batalha e só. Esse camarada é diferente. Esse camarada, com uma palavra, ele paralisa um exército. É agora. Mãe, desenrola com ele, mãe. O que foi? Para eu me acertar à direita e meu irmão à esquerda no seu reino. Já era, tá tudo dominado. Quem pode, Jesus vai falar. Tem uma coisa para falar para vocês. O que? O Filho do Homem será entregue na mão de pecadores. O Filho do Homem morrerá. Na hora da frustração, tem discípulo de Cristo que empresta até a boca para o diabo. Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. Para trás de mim, Satanás, tu não entende. Como assim o Senhor não vai botar Israel como proeminência? O Senhor é maior que Davi. O Senhor é maior do que qualquer homem que pisou por essa terra. Uma palavra tua, a legião romana cai por terra. Uma palavra tua, o imperador cai por terra. A hora é essa. E Jesus vai falar: meu reino não é desse mundo. Vocês não entenderam nada. Tem ainda uma linha dispensacionalista que acha que Jesus vai vir reinar aqui politicamente em Israel. Mas a gente respeita, a gente vai para o mesmo céu. Mas isso não entra na minha cabeça porque isso não tem base bíblica. Não tem cabimento, irmão. Jesus glorificado, governando, despachando com Kim Jong-un, com Donald Trump, com Lula, ou com Bolsonaro, ou com Flávio Bolsonaro, seja lá com raio que o parta. Como é que Jesus vai reinar, Thaís, em Jerusalém glorificado? Ele vai ter que esvaziar-se a si mesmo, porque o João, o último estágio que João viu Jesus, ele viu seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como é que aquela figura transcendental vai se assentar em Jerusalém para governar 1000 anos? O povo entendeu errado, irmão. Mas eu não vou entrar em escatologia hoje. Os discípulos também estavam achando que o reino de Jesus era político, temporário e humano. O reino de Jesus é espiritual e eterno, e jamais terá fim. Pois bem, gente, fica assim não. Fica assim não, porque agora eu vou misturar alguns versículos que você precisa entender. Porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam.
Que é isso? Eu estou indo preparar um lugar. Agora nós lemos aqui o texto. Mateus 25, 34. Mateus 25, 34, mídia, por favor. O lugar está preparado, as duas últimas linhas. O lugar está preparado desde... Toda a igreja, o lugar está preparado desde... E Jesus disse em João 14, vou preparar-vos. João 14, vou preparar. Mateus 25, está preparado desde... Qual dos dois, irmão? Vem aí, escola de sabedoria aos domingos de manhã, para toda a igreja. Quem quer crescer na graça e no conhecimento, diga amém. Dentro de muito breve vai ser anunciado para você crescer pujante. Qual o critério, pastor? O critério é você ter vontade de crescer na graça e no conhecimento, vir para a igreja e aprender da palavra do Senhor. Tem muito de Deus para ministrar aos nossos corações. Quem quer participar, dá um brado de glória. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A frase vou preparar lugar e o lugar está preparado antes da fundação do mundo, elas não se contradizem. Apenas mostra perspectivas distintas de uma mesma verdade. Quando aqui em Mateus 25 vai falar: o rei, referente ao pai, dirá aos que estiverem à sua direita: vindes, bendito de meu pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ali está passando de uma perspectiva eterna. Antes de Deus criar qualquer coisa, já fazia parte do projeto dele o lugar eterno para o seu povo habitar. Um lugar junto de si para o seu povo coabitar. Ali a perspectiva é eterna. A ideia que Jesus nos traz em João 14 é a ação dentro do tempo e do espaço. Olha, Jesus está dizendo, o lugar está preparado antes da fundação do mundo, mas o acesso precisa ser liberado. E para o acesso ser liberado, eu precisaria vir, eu precisarei morrer, eu precisarei ressuscitar, eu precisarei consumar e o meu sangue reconciliar vocês com o Pai. O lugar está preparado, mas o acesso a Ele precisa desse processo, que em mim precisa ser Alguém está me entendendo? Diga amém. Amém mesmo, irmão? Hoje bem, vocês falaram o que estão entendendo? Hebreus 10, 19 e 20, para ficar mais claro. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia de entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, 20, pelo vivo e novo, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Esse vivo e novo caminho que é Jesus de Nazaré, é o que Ele estava preparando para que a gente tivesse acesso àquilo que já estava preparado. Para talvez não restar dúvidas, Sheila e Rodrigo ganharam um prêmio bilionário. Dá um amém aí, aleluia, isso. E aí eles chegam para o Davi e falam assim: olha, papai já comprou sua fazenda com a sua casa. Tá lá, pronto. Só que você só vai tomar posse dela no momento certo, porque você ainda é uma criança. Aí Davi chega a uma maior idade. Aí o pai dele fala: agora papai vai preparar o lugar para você. Peraí, papai, o senhor não preparou antes? Não comprou não? Antes estava comprado, tudo idealizado. Agora é a hora de mobiliar, organizar, deixar os acessos todo pronto para você finalmente poder entrar. Essas são as duas perspectivas, tá claro, irmãos? Amém ou não amém? Agora vamos lá, vou preparar lugar. Certa feita, um rapaz estava fazendo a minha casa
ele era servo ministerial das Testemunhas de Jeová. E um dos pedreiros era ancião. Trabalhava com o tio da minha esposa. E o tio da minha esposa queria ver um debate entre eu e o ancião. Que o ancião mostrava tantas referências bíblicas para ele. E aí, esse rapaz que era servo ministerial, ele falou assim: Neuci, me mostre algum versículo que diga que vocês vão para o céu. E eu falei para ele: claro. Vamos lá, mídia, por favor. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, vossa recompensa, vosso tesouro, vosso presente nos... Porque assim perseguiram os grandes profetas que vieram antes de vós. Se o seu tesouro está no céu e você nunca vai para lá, qual é a razão de ter um tesouro lá? Quem em sã consciência guardaria um tesouro num lugar que ele jamais vai poder ter acesso? Alguém está me entendendo? Diga amém. Mastiga com o dentezinho do seu cérebro. Mateus 6,20. Ajuntai tesouros aonde? Onde nem a traça e nem o ferrugem consome. Espera aí. Se Jesus está mandando eu juntar tesouro lá, é porque lá será um lugar o quê? A ser? Ah, pastor, isso é o senhor que está dizendo. Vamos lá. 1 Pedro 1,4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para quem? Esse texto está dizendo alguma coisa da terra? Está dizendo do? Ah, pastor, quero mais claro. Filipenses 3,20. Quando abrir, toda a igreja leia, por favor. 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3. Nossa cidade está onde? Precisa de interpretação, irmão? Irmão, toda religião que falar que o que a Bíblia está dizendo tem que ser elucidado por ela e explicado por ela, que você não pode entender a Bíblia por sua conta e risco, é uma religião demoníaca. Isso aqui não é enigmático. Não existe aquela coisa oculta dentro das escrituras que só alguém pode interpretar e você não pode chegar à conclusão clara. Isso aqui foi escrito para uma igreja e as igrejas replicaram. O enganador, ele vem usando isso para te desviar do caminho da verdade. Alguém está me entendendo? Diga amém. Tem mais, Filipenses 1,23. Olha o que Paulo está dizendo. Mas de ambos os lados estão em aperto, tendo desejo de partir, morrer. E acabou? Como dizem os testemunhos de Jeová, como diz o Adventismo, morreu, acabou, não tem vida após a morte, não. Olha o que Paulo está dizendo. Eu desejo partir e estar com? Porque isso para mim é muito melhor. Eu desejo partir. E eu quero estar com Cristo. Mas o que é o céu? Caminhando eu vou para Canaã. Por essas ruas de ouro eu andarei. Rua de ouro, mar de cristal. Eu cantava mais. Rua de ouro, mais de cristal. Mas é mar de cristal. Ali está mostrando grandiosidade. Quem aqui já passou na rua e viu um pedaço de asfalto e levou para sua casa para embelezar sua casa? Olha que placa bonita de asfalto que eu botei na minha estante. Alguém já levou asfalto para casa? Eu já vi levarem a areia que colocam na rua antes do asfalto. Pessoal de madrugada pegando a areia da prefeitura para levar para casa. O nome disso é roubo. Mas asfalto eu nunca vi. Então quando a Bíblia está dizendo que, ou quando a poesia cristã diz que nos céus as ruas são de ouro, está dizendo ouro no céu é asfalto. Porque para você
é a coisa mais preciosa que a humanidade mata e rouba, se corrompe para ter, no céu não vale absolutamente nada. No céu é pavimento de rua. Nós precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus e Deus falando conosco. Qual vocabulário é mais rico, o da terra ou do céu? Da terra ao céu? Existe palavras no nosso vernáculo que dê para externar a grandiosidade dos céus? Então Deus falando conosco vai ser Deus falando em uma linguagem infantil. Então para o Cleitinho entender a grandiosidade do céu, a Bíblia vai falar: filho, asfalto na tua rua vale alguma coisa? Não, não vale de nada. Pois é, no céu isso é asfalto. Só que céu não pode ser enxergado como um lugar físico apenas. Como vocês já me ouviram dizer, céu não é céu porque tem rua de ouro, mar de jaspe e pedras preciosas para tudo quanto é lado. Não, meu irmão. Céu é céu porque Deus está lá. Se a glória de Deus sair do céu e ir para o inferno deixa de ser um lugar tenebroso e passa a ser um lugar de delícias, porque é a glória de Deus que deixa o ambiente impregnado. Ei, Paulo, 2 Coríntios 12, por favor. E que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e viu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Não é que não é lícito, é que no nosso vernáculo qualquer palavra, por mais bela que fosse, empobreceria a grandiosidade da visão celestial. Ei, meu irmão, quem consegue externar uma visão da glória na língua portuguesa? Não dá. Chamar de belo, chamar de lindíssimo, chamar de incrível, chamar de extraordinário é banalizar a grandiosidade da glória. De tão magnífico que foi que Paulo viu. E aqui ele já une duas coisas. O terceiro céu que ele foi arrebatado, no versículo 4, ele chama de quê? Paraíso. Então preste atenção. Quando Jesus fala para o ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso, Jesus estava falando do terceiro céu, que é esse lugar onde Paulo foi arrebatado. João 3,13, por favor, Kézia. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no... Esse céu é o céu onde haverá as bodas do Cordeiro, não é o terceiro céu. Esse céu é onde está o trono de Deus, ninguém lá chegou. A Bíblia fala de vários céus, inclusive de céus que serão destruídos. 2 Pedro capítulo 3, verso 12. 2 Pedro 3, 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo, o quê? Em fogo o quê? E os elementos ardendo se fundir. Isaías 34, 4. Isaías: e todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro. Nessa época não tinha livro assim não, tá, irmão? Livro era formato de pergaminho. Como você pegar duas folhas, rasgar e enrolar. E todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Olha Apocalipse 6,14. Apocalipse 6,14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Esse é o famoso grande e terrível dia do Senhor. É o último dia. Dia de pânico, dia de pavor,
dia que a graça do Senhor será retirada da terra, o último dia da história, o dia que o juízo de Deus se desemboca sobre toda a humanidade. Pastor, que coisa terrível, mas você não precisa se preocupar com isso não. Quem já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, diga amém. Então eu quero falar com você. Tem crianças, e eu pensei nisso há muito tempo, tem gente que eu vou pro céu para quê? Para adorar. Gente, a adoração no culto é uma bênção, amém ou amém? Mas já imaginou um culto só de adoração, irmão? Depois da Sheila cantar 15 hinos, vem Patrícia e canta 20? Aí a Patrícia acabou de cantar 20, vem Hugo e canta mais 20. Aí vem Ricardo e fala, se é de coração Deus aceita. Aí vem Ricardo com essa voz linda dele cantando. Aí a pastora, para finalizar, meu irmão, eu separei aqui 100 louvores. Pelo amor de Deus. Não, irmão. Deixa eu passar para você uma coisa da delícia celestial. Porque a Bíblia fala isso. Isaías capítulo 6, verso 2. Isaías 6, 2 e 3. Os serafins, volta o versículo 1 para você entender o contexto todo. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. O serafim estava acima, o Senhor assentado no trono, e os serafins numa posição acima. Olha a posição de glória e de responsabilidade. Tu voar, não porque você é superior, mas num ato de adoração acima da majestade divina. Como se voa? Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam um para com os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a glória, toda a terra está cheia da sua glória. Vamos fazer uma pausa aqui? Vamos para Apocalipse capítulo 4, verso 8. Apocalipse 4, verso 8. Os 4 animais tinham cada um por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eu quero que você imagine comigo. Vamos repetir em alto e bom som 3 vezes, Santo, Santo, Santo. 1, 2, 3. Só esse lado. Mais forte. Toda a igreja. Imagina a gente fazendo isso 20 minutos, irmão. Que fardo que seria. Sério mesmo que você acha que o tempo todo os serafins estão santo, 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 santo. De novo, toda a igreja, vamos lá. Na cadência do meu braço, vamos lá. Mais forte. Mais forte. Rodrigo. Olha aí da igreja. Mulheres. Homens. Toda a igreja. Elci. Santo, santo, santo. Pastor Elci Pai. Santo, santo, santo. Olha só. Aqui é bonito, é legal, é até descontraído. Mas eu quero que vocês enxerguem que no céu não é a repetição de um coro. No céu, se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a glória do Senhor se renova a cada instante. A cada medida que os anjos olham para a glória, vem uma glória que se renova. E eles são compelidos a falar, Ele é santo, Ele é santo. É uma adoração constante a partir da glória que se renova a cada momento. Não é a repetição de um coro que a cada momento, a cada instante que você olha, aquela glória te compele a glorificar. E você às vezes você arrepia e fala em língua, não, irmão.
Porque quando a glória de Deus se manifesta baixinho aqui, a vontade de pular, a vontade de falar em mistério, é de gritar, pastor, não fala nada não, só dá vazão, só continua. Ei, meu irmão, eles estão dizendo isso como quem é atingido de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, por algo tão gostoso, algo que não se esgota nunca, e toda vez que se olha para a majestade divina, se vê um aspecto da sua glória diferente, porque pastor Elci repete sermão, pastor Elci repete palavras, pastor Elci repete frases, pastor Elci repete prato de comida, pastor Elci repete jargões, pastor Elci repete roupa, mas nada em teu Deus é monótono ou repetitivo. O aspecto da glória dele é renovado a cada momento, de sorte que desde o passado, desde que os anjos foram criados até hoje e por toda a eternidade, todos nós também adoraremos a majestade, porque a glória dele se renovará cada dia diante de nós. É um aspecto maravilhoso, gente. Não dá para a gente mensurar. E por que santo? Cada instante, uma camada da glória nova. Cada instante, um aspecto da beleza nova. Cada instante, um aspecto da majestade novo. Cada instante, um aspecto da perfeição novo. Gente, que grandiosidade é essa? Que a eternidade não será capaz de esgotá-la. Essa é a majestade do Deus da nossa igreja. O teu Deus, quem nós vimos aqui adorar. Ele que é santo. Agora eu falo, por que, Jonatas? Santo, santo, santo. E por que não? Amor, amor, amor. Por que não? Poder, poder, poder. Por quê? Porque é a santidade de Deus que sustenta tudo, irmão. A santidade dele. O amor dele é santo, sustentado pela santidade. A justiça dele, sustentado pela santidade. A misericórdia dele, sustentado pela santidade. A glória dele, pela santidade. A igreja dele, pela santidade. As bênçãos dele, pela santidade. A comunhão com ele, pela santidade. Estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. 1 Tessalonicenses. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, encontraremos com o Senhor nos ares. Não tem nada de secreto aqui. Isso aqui Paulo está falando do arrebatamento. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ei, sempre com o Senhor, sempre com uma companhia que você já... Irmão, se você conviver comigo, talvez em pouco tempo você enjoe da minha cara. Mas com a glória divina, não. Vai ser uma coisa tão dinâmica, tão gostosa, que aquilo que você já viu de mais precioso, mais dinâmico. Quem aqui já maratonou uma série nessas plataformas da TV? Diga amém. Levanta a mão, só para eu ver. Quem aqui já maratonou uma? É legal, não é? Tem série, meia-noite, não, só mais essa. 1h da manhã, só mais essa. Daqui a pouco tu tá lá 4h da manhã. Ai, Jesus. Aí se arrepende depois que acabou. Pior é quando tu acha que vai acabar e aparece lá, continua. É melhor do que isso. Quem já foi para um lugar tão gostoso, tão bom, que parece que não viu o tempo passar? Diga amém. É melhor que isso. O maior prazer que o ser humano possa sentir, que seja o êxtase de uma relação sexual ou qualquer outro tipo de prazer que a sua carne possa te proporcionar, não dá para comparar com a grandiosidade da beleza que é conviver com Deus. Não vai haver esse marasmo no céu, não, irmão. A eternidade de eternidade não vai ser capaz de esgotar o que Deus tem para mim e para você. Pastor, como vai ser a nossa vida no céu, hein? A gente vai se lembrar um do outro? Quem acha que a gente vai lembrar, diga amém. Quem acha que a gente não vai lembrar, diga amém. Tá com vergonha, irmão? Como é que vai ser, hein, pastor? Fui para o céu e percebi que meu filho não foi.
fui para o céu e percebi que meu esposo, minha esposa não foi. Deixa eu falar uma coisa para você. Filhinhos, ainda não é manifesto que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Quando o teu corpo for revestido de incorruptibilidade, seu corpo vai ser moldado a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Se Deus vai estar perfeitamente alegre no céu, você será moldado a amar aquilo que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. Quem ama mais seu filho, você ou Deus? Rosana, quem ama mais o Mike, você ou Deus? Deus. Andriele, quem ama mais o Adrian, você ou Deus? Deus. Então, se Deus que ama mais estará perfeitamente alegre nas bodas do Cordeiro, todos aqueles que serão revestidos de incorruptibilidade também estará. Pastor, e quando olhar e souber que não está lá? Quem aqui já perdeu um ente muito querido e chorou muito? Diga amém. Por que agora você não está desesperado? Por que aparentemente você está conformado mesmo que você sinta falta? É um sentimento muito mais aperfeiçoado do que esse que nos acometerá no céu. Porque no céu haverá plenitude de tudo. Então, assim conforme eu perdi meu irmão que eu amava muito, mas hoje eu não estou mais desesperado, hoje eu posso falar sem dor, será um sentimento muito mais aperfeiçoado que esse que me acometerá no céu. Porque todos os nossos sentimentos estão limitados pela nossa natureza pecaminosa. Alguém está me entendendo? Diga amém. E eu quero que você entenda. Vamos comigo para Apocalipse para a gente finalizar. Não dá para falar tudo isso, é impossível. Eu só estou dando uma palazinha para você de como vai ser lá. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Quem vem comigo, diga amém. João vendo. Ministério de louvor, por favor. Ministério de louvor, por favor. Ministério de louvor, por favor. Suba aqui, ministério de louvor. Aleluia. A galera tá pronta para cantar o Rio Azul? Tá? É isso que a gente vai agora, tá? E vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. 2. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. 4. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte. Diga comigo, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Escreve estas palavras, são fiéis e verdadeiras. E disse-me: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da vida. Fique de pé, por favor.